Ave Maria, cheia de graça. Nossa Senhora de Monserrate, rogai por nós. Gente, muito bom dia. Queria agradecer a presença de todo mundo nessa segunda edição do Conexão Beneditina. Para quem não foi a primeira, essa tentativa que a Alumni tem de reunir alguns ex-alunos, sempre trazendo ex-alunos, expoentes em suas áreas para falar sobre algum tema de interesse, algum tema atual e proporcionar alguns debates, proporcionar momentos aí de conversa, de networking. Então é uma das iniciativas da Alumni nessa frente de networking. E hoje a gente decidiu trazer o evento para casa, trazer o evento aqui para o colégio, aproveitar a Páscoa e falar de um assunto que nunca deixa de ser atual, que é a educação. Então, ainda mais um motivo para a gente trazer aqui para o colégio. E convidamos aqui 3 palestrantes de muito peso para compor o painel e trocar ideias aqui, falar um pouquinho sobre o assunto, que é esses desafios para a educação das novas gerações. Então eu vou apresentar brevemente cada um dos 3, para quem não conhece, e em seguida a gente começa. Tá? Vou apresentar pela ordem. O primeiro deles ali, o José Luiz Amit, que é engenheiro de produção com MBA em gestão, esse é o José Luiz Amit, que é pós-graduado em administração de empresas pela Triumph Global Executive MBA, mestre em administração pública pela FGV, graduado em ciências navais pela Escola Naval e formado pelo Colégio São Bento em 1989. É o atual chefe da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança do Governo do Estado, assumiu agora em janeiro de 2019. Ao lado dele a gente tem o Luiz Justo, que ele sim é engenheiro de produção, com MBA em gestão de negócios. Iniciou muito cedo a sua carreira de executivo, já foi desde os 28 anos CEO da Osklin. Nos últimos 5 anos tem atuado como CEO do Rock in Rio, o maior festival de música do mundo, e tem também uma extensa experiência como professor em cursos, palestrante. Então também chamamos ele para compor. E por fim a gente tem aqui Dom Felipe, Dom Abade, que é o atual abade do Mosteiro de São Bento, reitor do colégio também, e soube que é um jogador apaixonado de futebol também, entre outras coisas, fora a parte de educador. Então agradeço muito a presença de todos vocês, sejam muito bem-vindos, e acho que a ideia é só que vocês realmente debatam, troquem ideias. A gente tem alguns temas também para provocar, para deixar com que cada um fale um pouquinho, e vou trazer essas provocações aos poucos. Eu queria começar, Dom Felipe, até pedindo um pouco que o senhor fale sobre, considerando que o tema do evento é justamente o desafio da educação para essas novas gerações. Eu acho que um desafio que sempre se coloca, especialmente quando a gente está falando do Colégio de São Bento, é como o colégio consegue atender a algumas expectativas, alguns anseios por modernização, por uma rediscussão de grade, de metodologia, material, tudo isso, sem perder essa identidade tão característica de um colégio tradicional, de um colégio cristão e conservador. Queria pedir um pouquinho da visão do senhor sobre esse contraponto. Queria inicialmente, antes de tocar no assunto, saudar os nossos não profissionais bem-sucedidos, mas nossos 2 ex-alunos, então estejam em casa, nesses corredores que, voltando, as lembranças se multiplicam. Então estejam em casa como sempre estiveram. E parabenizá-los pelo sucesso no meio social, levando um pouco essa mensagem também beneditina, já que vocês são de casa. Queria também saudar a nossa supervisora que está aqui, Maria Elisa, nossa coordenadora de pastoral, também o Anselmo, nosso diretor, e a todos que estão aqui conosco. Então essa era a primeira palavra de saudação. Tem também aqui o padre Sérgio Costa Pouco, o senhor que também integra a nossa equipe, e outros que estão aqui espalhados. Depois, uma breve palavra, é muito difícil para esse formato do Dia dos Ex-Alunos. Aqui e acolá a gente escuta uma insatisfação. Antes era o domingo, então estava cada vez mais sensível o domingo, porque muitos queriam ficar com a família. O domingo pela manhã no mosteiro é muito intenso, porque tem a missa no meio da manhã, que vem gente, até que não professa a fé, mas
respirar um pouco a colina, respirar um pouco a liturgia, o canto, então estava gerando um certo desconforto. E o sábado é um dia assim mais ameno, tanto para a escola quanto também, creio que os senhores podem aproveitar o sábado e ainda o domingo. A Lumine tem pedido um certo espaço também para divulgar, né, a sua existência e para que os senhores tomem conhecimento que há hoje essa associação que cresce e que tem como proposta congregar cada vez mais, não apenas no futebol, né, mas também em outras atividades como essa. E então hoje esse modelo é pelo menos o viável, o possível, mas abertos a ajustes e a alguma modificação. Então aqui não tem nenhuma camisa de força, nem gerar insatisfação em vocês, né, mas acolher, como o Dom Lourenço sempre falava, era um conceito muito caro do Lourenço, aberto as portas, muito mais o coração. Então a gente abre as portas de forma muito natural, tranquila, e nesse espírito de acolhimento, às vezes nem sempre o que a gente propõe é o modelo ideal, mas vamos caminhando assim, com meio de acolhê-los e pelo menos congregar-nos uma vez por ano, pelo menos nesta colina que permanece a colina de vocês. Desafios na educação. Hoje, creio que no Brasil todo mundo é um pouco especialista, né, em educação, futebol, política, tudo. Mas, no geral, diria que os desafios, se são hoje vivos para qualquer escola que tenha um compromisso de educar bem, muito mais para uma escola como o Colégio de São Bento, que vocês viveram intensamente, que é ser um aluno beneditino. Já na época do Dom Lourenço, ele era muito zeloso quando falava das novidades da educação. Creio que vocês, mais ou menos, escutaram alguma vez o Dom Lourenço falar das escolas novidadeiras, né? Então esse é um tema muito recorrente na abordagem de Dom Lourenço. O São Bento, como sabem, tem essa natureza que já nasceu com esse espírito de uma escola não tradicionalista, mas tradicional, de uma escola que procura não apenas passar conhecimentos, mas também passa, mas de formar de forma assim mais ampla, mais integral. O colégio nunca foi uma escola comercial, o mosteiro nunca buscou no São Bento uma fonte de renda, de sobrevivência. A educação para a gente nunca foi um negócio, nem nunca será. Claro que precisamos ter uma escola sustentável, mas a primeira intenção, o primeiro desejo, o primeiro alvo é acolher os filhos, como vocês foram acolhidos um dia, e colocar diante de todos não uma consciência de educação, mas, sobretudo, ajudar cada aluno que vem a conquistar uma aprendizagem boa. E outra coisa que era muito cara à figura de Dom Lourenço, é que ele imprimiu esse modo de ser São Bento, de ajudar o aluno não apenas a galgar esse conhecimento essencial, para depois exercer no mundo uma função, uma missão, mas de uma educação para a liberdade. Então esse é o ponto sensível, né, que Dom Lourenço botou e deixou esse legado também para nós, que damos sequência, né, aos seus anos aqui no São Bento, mas tenhamos em vista bem esse conceito de liberdade, não no sentido de fazer aquilo que quer, isso não é liberdade, é escravidão, né? Mas uma liberdade que dá ao jovem beneditino esse discernimento de escolher bem diante de tantas opções. Essa é a liberdade educacional que Dom Lourenço sempre apregoava. Um homem livre, educado bem, se ele tem essa liberdade interior a partir de uma aprendizagem boa, diante de todas as opções, ele vai sempre escolher a melhor, não no sentido pessoal, subjetivo, mas aquela opção que vai ser um instrumento de bem para a sua missão, para o meio onde ele está, para a comunicação que ele tem que fazer na sua existência. Então, assim, em tese, em síntese, esse é o pensamento que norteou
o Colégio de São Bento, enquanto Dom Lourenço imprimiu, né, essa marca, e que hoje para a gente é muito mais exigente, aí entra a questão do desafio, porque nós sabemos todos, né, que o mundo, a visão de mundo, a visão de educação, a visão de pessoa, a visão de valores nos últimos 30 anos mudou muito, né? Antes nós falávamos em época de mudança, hoje é mudança de época. Antes nós medíamos as coisas por décadas, ou a cada 5 anos, a cada 10 anos. Hoje as coisas têm um cambiamento, né? Uma mudança muito rápida. E para a escola que tem esse processo muito organizado em anos, em etapas, é um desafio realmente grande. E para a escola como São Bento mais ainda, porque isso é o que mais hoje a gente discute, de como manter-se São Bento sem estar fora do tempo e ao mesmo tempo não se deixar levar por ideologia na educação, por novidades na educação ou por conceitos que, se são bons a partir do ponto de vista moderno, mas para uma escola como São Bento são princípios que contradizem a sua natureza, a forma como sempre foi e a forma como deve se manter. Então, uma pergunta que temos feito é: uma educação beneditina hoje, como a que nós procuramos manter, ela tem uma sedução hoje para as famílias que estão vivendo esse outro olhar para a vida de uma forma ampla? Seduz a educação de disciplina? Hoje, muitos pais querem dizer o que a gente tem que fazer, né? Antes, as famílias entregavam os filhos e confiavam mais. E chegavam a dizer: puxem a orelha, né? Hoje eles vêm puxar a nossa orelha. O São Bento não tanto, mas já esses, né? Então, hoje há essa excessiva liberdade equivocada, em que a gente quer dar conta de tudo, quer dizer como tudo faz, inclusive chegar para a escola e dizer como a escola que tem 160 anos deve educar seu filho. Parceria sim, escuta sim, mas há uma história, há um jeito de ser. E cada vez mais essa imposição, ou esse modo de ser hoje pessoa, essa visão de mundo, e essa forma tão livre, equivocada, isso é muito difícil para uma escola como a nossa se manter com esse perfil e, ao mesmo tempo, continuar seduzindo uma civilização que já não valoriza muito certos princípios que a gente não abre mão. Eu creio que isso é muito sensível hoje. Eu acho que eu vou até aproveitar o gancho da menção a Dom Lourenço, Felipe, para trazer um assunto e pedir a opinião de cada um sobre esse assunto, que é um tema muito atual e que não dá para a gente falar hoje de educação sem discutir esse tema, que é o assunto da escola sem partido, né? O Dom Lourenço, ele falava muito, ele tem até, traz no nome de um dos livros dele essa questão de educar sim, conscientizar não, né? Então, ele fala em conscientização como se fosse sinônimo de doutrinação, do professor projetando seus próprios anseios na educação que ele proporciona ao aluno. E Dom Lourenço criticava muito isso. Então eu queria ouvir, começando pelo Zanetti, depois pelo Justo também, né, como é que vocês enxergam essa questão do escola sem partido, não necessariamente se atendo à iniciativa legislativa que está em curso, mas ao pleito que está por trás, né, ao que vem por trás dessa medida aí chamada escola sem partido, que critica e que sustenta que haveria aí um movimento de conscientização excessiva nas escolas hoje em dia. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Bom dia a todos, Leonardo, Justo, Renato. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito essa oportunidade hoje e quero confessar aqui que hoje dormir me lembrou muitas épocas de jogo do Grêmio, que a gente dormia mal, né? Pensando no jogo que tinha até no sábado. E digo a vocês, se me permitem chamar de vocês, que voltar para essa casa aqui, pensar de voltar para essa casa e palestrar para um público tão educado e tão bem sucedido, seria uma das tarefas mais difíceis que eu teria na minha vida. E a sensação, confesso que ontem foi essa de voltar para acordar para jogar para um jogo do Grêmio. Mas ao mesmo tempo eu me lembrei, não sei se nas épocas atuais
ainda continua, mas na época do Ferraz, né, meu coordenador, quando a gente passava um aperto ali no rala-coco, a gente gritava porrada ao bol e estava tudo resolvido. Então, se eu passar sufoco aqui, eu vou gritar porrada ao bol e vou sair correndo. Mas, respondendo a sua pergunta, é muito complicado hoje no papel do Estado, e aí eu digo como chefe da Casa Civil, que apesar de 4 meses, o Estado tem uma certeza que eu tenho hoje, de chefe da Casa Civil, é que o Estado não permite que você se adapte. Você senta na cadeira e já recebe um míssil. Eu vim na Marinha, né? Você recebe um míssil de proa e não há tempo para você aprender, e os temas são os mais difusos possíveis. E na educação, desde o início da nossa campanha, em que a gente tinha como um dos motes a escola sem partido, e é uma convicção do governador, a gente sabia que falar de educação era algo extremamente sensível. E ao chegar após esses 4 meses, a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo, né? Hoje eu digo a todos os senhores, a vocês aqui, que a gente tem que discutir muita coisa antes da escola sem partido. É óbvio que a doutrinação existente hoje em todos os níveis da educação pública, ela é absurda. Quando a gente entra na UERJ, em que o professor ele vai falar em alguma coisa que não seja algo doutrinário, as pessoas saem de sala de aula, e se fala alguma coisa que não seja aquilo que hoje a esquerda radical busca, pasmem, o professor ganha um balde de tinta. O professor moderno, João Roberto Moderno, no ano passado, que era um militante da direita, numa aula dele de filosofia, ao começar a falar sobre direita, vários black blocs de preto entraram na sala de aula e jogaram um balde de tinta preta em cima dele, e o caso foi parar na polícia. Hoje, os senhores entrarem, por exemplo, na UERJ, na UENSO, existe um mural dedicado a partidos políticos. Agora, isso faz com que, eu estou falando apenas do ensino médio, no 3º grau, que é uma das atribuições do governo do Estado. Quando a gente vai para o 2º grau, a confusão é maior ainda, porque a confusão ela se torna em tentar colocar tudo na escola sem partido, a discussão da escola sem partido, as regras básicas que o Dom Lourenço nos dizia aqui. O professor se obedece. Aqui não é lugar, se você não acha que as regras do jogo aqui não tem que ser cumpridas, eu me lembro muito bem disso na discussão que a gente teve nos idos. Eu me formei em 89, em que era a época de poder usar cabelo comprido e brinco, né, que estava na moda. Ele dizia, o jornal uma vez veio fazer uma entrevista com ele dizia isso. Olha, se você quer usar cabelo comprido e brinco, o lugar não é aqui, porque aqui não está ninguém obrigado. E no Estado não é bem assim. Então, no meio dessa confusão toda, em que você traz uma discussão lá para cima, você não dá os alicerces para que possa haver uma discussão como essa. Então, no final das contas, a educação pública hoje é um grande samba do crioulo doido. E que a gente não sabe onde vai. Esse é que é o grande problema. E o pior, que é uma coisa que eu tenho dito muito, é que se a gente olhar para frente, como o senhor falou, dos desafios em que o justo está vivendo, de colocar a tecnologia, a rapidez com que o mundo está mudando, a gente está pensando em colocar infraestrutura para se dar uma educação mínima, independente de qual seja. Então, hoje nos preocupa muito, porque as coisas estão muito rápidas, a gente não sabe direito para onde vai, a gente não dá os alicerces mínimos. Essa discussão ela é construída em cima de areia e nós vamos pagar um preço por isso. Esse é o grande receio em que hoje, como uma pessoa que trabalha com uma certa influência no futuro do Estado e no futuro do Brasil, é que a gente vai pagar um preço muito caro por isso.
essa discussão que a gente está tendo hoje e na maneira acirrada como ela está tendo, independente se é escola com ou sem partido, a gente precisa definir para onde a gente vai. E o modelo diz aí, agora vou dizer, das minhas convicções, o modelo que a gente tem hoje do escola com doutrinação é um modelo fracassado. Eu estudei 8 anos aqui, daqui eu fui para a Escola Naval, da Escola Naval eu fiz FGV, depois eu fui estudar num curso fora e vejo o quanto trabalhar de uma maneira, como o senhor falou, em que a gente tenha liberdade de pensar, mas que a gente não seja doutrinado, ela é importante para as nossas escolhas. Eu saí daqui de uma escola tradicional católica, fui para uma escola militar, com 17 anos de carreira eu decidi abandonar uma carreira, virei as costas para a carreira, não para a instituição, assumi uma identidade privada nos últimos 12 anos, hoje voltei para a pública, estou político, e essa liberdade de poder me adaptar eu aprendi aqui. E essa discussão a gente não está tendo, é uma pena. Bem, queria também agradecer o convite da Lumni, Dom Abade, é um prazer estar de novo nesse palco. Acho que a sua memória foi dos Jogos do Grêmio. Eu subi nesse palco aqui, tenho várias memórias, desde apresentações de flauta da Dona Ecleia, né, que a gente subiu aqui. Aliás, em memória, Super Ecleia. Subi nesse palco também num sarau, tocando baixo. Hoje eu estou do outro lado, organizando um festival de música. E outra memória, obviamente, grande foi subir o palco aqui para receber meu diploma. Recebi algumas medalhas, aquela de mérito também, de estudo. Eu era um dos cabeções. Mas acho que ao subir, né, nesse palco e me formar por esse colégio, e a palavra formatura, que é o que me lembra de novo quando eu sentei aqui, né, provavelmente, não com certeza, a última vez que eu subi nesse palco. Formatura vem justamente de formação, né, da palavra formação. A gente, na formatura, a gente lembra da festa, da roupinha, do que for, mas de fato, né, a minha vida, fiquei aqui desde a 3ª série primária até me formar, foi realmente uma vida de formação, e eu gostei muito das palavras do Dom Felipe, né, do quanto que essa construção dessa fundação permite a gente seguir, né? E é tudo que a gente não achava aqui, né? Na época que a gente era aluno, a gente achava que era no presídio. Fala aí, Zanite, não era? Mas hoje, depois da consciência que a gente pode ter, né, das escolhas, e a gente começa a ligar. Steve Jobs falava muito disso, né? A gente consegue só construir a nossa perspectiva de vida quando a gente começa a ligar os pontos, né, de trás para frente. E certamente todas as escolhas que eu pude ter na minha vida foram construídas baseadas nessa fundação, né, beneditina. E hoje, embora tenha meu filho está ali sentado ali, o Bernardo, dá um tchauzinho aí, Bernardo. Embora ele não seja beneditino, mas sem dúvida as práticas que eu procuro ter, inclusive dentro de casa, são muito pautadas nessa construção de uma fundação para que ele possa ter suas ideias e ser livre, e por maior rigor, né, da disciplina que enfim, eu vivi, né, nesses anos todos do colégio. Hoje é muito claro entender, né, o quanto que esse rigor nos tornou livres para pensar. E baseado nisso, falando, né, do tema da pergunta, escola com partido, sem partido, eu acho que a gente, o meu olhar, né, para o mundo como um todo, não só para a educação, a gente tem vivido muito na era do ou, né? É uma coisa ou outra, né? Ou é tradicional ou é moderno, ou é branco ou é preto, ou é homofóbico ou é simpatizante. Ou de fato, toda essa polarização tem sido colocada e de fato muito pautada nessa construção torta dessa fundação, que não é uma liberdade para você poder olhar tudo e olhar para o E, né? Você pode ser tradicional e moderno, né? Você pode ter a liberdade de escolher dentre 50 coisas, eu quero 39, eu não quero uma e nem quero as 50. E esse senso crítico, e eu acho que a formação
que eu vivi aqui na escola, leva, e aí falando já até um pouco para o lado profissional, né? Hoje quando eu olho no nosso negócio, com as empresas que se relacionam, muito mais do que currículo, experiência, por onde passou, existe uma construção que hoje, né, a palavra mais fácil de se falar é o bom senso, mas o bom senso, né, pessoas de bom senso, a possibilidade de decisões baseadas em bom senso, são muito mais relevantes e importantes. A MIT deve ver isso dentro do Estado, assim, o que uma pessoa com uma formação que permite você ter o bom senso faz da diferença. E quando você tem essa construção, né, enviesada, que você não pode ter um olhar para as escolhas para você a partir daí fazer, perde-se esse bom senso. Eu morei, por conta até de trabalho, eu morei um tempo fora, morei na Espanha um tempo, morei nos Estados Unidos, e trazendo um pouco, né, até para a gente falar dessa palavra bom senso, nos Estados Unidos não se fala, né, não é good sense, ou well sense, é common sense. E o common sense vem, que é a tradução, aqui a gente fala do bom senso, mas na verdade lá, e eu prefiro, não por preferir os Estados Unidos, é o meu país, é a minha cidade, os amigos têm aí a tarefa de, como o Ferrari acabou de falar pra gente, né, de ajudar a botar no trilho certo, porque eu brinco e falo que eu desisti do Rio, né? E agora, a história do common sense, para finalizar, eu acho que essa é a história, né, do apartidário e tal, é a história do senso comum. Eu vivi lá, quando vivi naquela sociedade, você vê que as decisões, o bom senso traz um pouco do seu pessoal, né, o que é bom para mim. E o common sense é o senso comum, né, de sociedade. E isso que eu acho que perdeu-se bastante quando você tem essa formação individualista ou de valores específicos daquele grupo. E lá sempre prevalece o senso comum, o que é bom para todos, antes do teu bom senso do que é bom para mim. E eu acho que é um pouco o que falta dentro dessa formação. Depois você pode escolher o que você quiser, hoje com acesso à internet, tem todas as tecnologias e tal, você aprofunda em qualquer tema, em qualquer, né, doutrina ou prática que você quiser. Hoje está acesso a 2 cliques aí de um celular, mas essa formação que te permite saber dentro de todas as opções o que escolher, de fato, acho que isso deveria ser olhado mais a fundo por todas as instituições. Eu vou aproveitar aqui e pegar teu gancho. Eu acho que o maior valor agregado que eu posso trazer para vocês aqui é contar um pouquinho do que acontece dentro do Estado e que não vem a público, né? Eu quero citar 2 coisas interessantes que eu vivi nesses 4 meses, de acordo com os senhores falaram, que quando você falou, Justo, eu me lembrei. Na minha segunda semana de governo, passeata do lado de fora do Guanabara, 50 alunos no meio da rua, fechando ali a Pinheiro Machado, eles queriam passe livre já, que era a extensão do Rio Card para os alunos de faculdade e ensino técnico. Nunca eles tinham sido recebidos por nenhuma autoridade. Aí a segurança me chamou e falou assim, eles estão lá fora. Eu falei assim, entra que eu vou falar comigo. Eu já vou falar com o chefe da Casa Civil. O chefe da Casa Civil, senta aí na sala. Aí, aquela garotada, né? E agora a gente vê que a garotada, a gente não tinha percepção disso. Ah, o que vocês querem? Não, a gente quer estender porque nós precisamos e não temos dinheiro. É mesmo, né? Esse é o curso. Eu comecei a conversar. Aí, gente, eu fiquei com eles 2 horas. Eles não aguentaram mais ficar comigo. Porque eles foram para falar, eu comecei a perguntar. Fulano, você está há quanto tempo fazendo faculdade? Eu faço engenharia naval na UFRJ. Eu falei, quanto tempo você está fazendo faculdade? 8 anos. Aí eu falei, 8 anos, né? Quanto tempo a faculdade faz? 5. Eu falei, quem está pagando os seus 3 anos? Dos seus 8? Aí ela, falei, esse dinheiro dos 3 anos eu podia pagar a sua passagem, mas eu não consigo porque você não sai. Aí o outro, não, porque a gente no ensino técnico. Aí eu falei assim, e quem ia fazer para dar o direito ao Rio Card? A nossa associação. Eu falei, que nem o meia entrada, que eu conheço uns amigos meus de 50 anos que são alunos e pagam meia entrada, e hoje você não consegue ter um espetáculo que não seja
com patrocínio público porque não para em pé. Aí eu fui pegando eles. No final, eu falei assim, agora vocês vão conhecer o palácio. Eles não me aguentavam mais. Resumindo, quando eu saí, não tinha mais aluno nenhum lá. Eles disseram assim, então tá bom, se vocês quiserem me receber depois, então é isso. Essa história do escola sem partido, criaram uma doutrinação em cima de uma situação em que eles olham no abstrato e eles não conseguem colocar os pés no chão da realidade. Que a realidade é o seguinte, quer alguma coisa, sai de onde? O Estado paga como? Porque a gente, e a maioria aqui somos empresários, a gente sabe que para fazer alguma coisa a gente vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Mas essa sensação de que o recurso é infinito, e com essa educação que a gente proporciona, a gente só consegue ampliar a ideia de que o Estado é sempre um pai. O Estado não te dá a ferramenta para andar sozinho. Acho que é inegável hoje que a gente passa por um momento de revolução tecnológica, né, que as pessoas hoje em dia têm um acesso fartíssimo à informação, muitas vezes a pílulas de informação, não a informação mais densa, mais profunda, né, passa um pouco pelo debate raso também que os amigos estavam falando. E isso acaba gerando, pelo menos na minha percepção, tenho um irmão mais novo, vendo estagiários de escritório mais novos, é cada vez mais difícil você prender a atenção, né, dessa garotada por muito tempo, convencê-los a terem leituras e discussões mais densas, mais trabalhosas, né? Então parece que é uma espécie de efeito colateral negativo dessa revolução tecnológica, né? E então eu queria ouvir de você que também tem essa experiência, né, com a geração multitelas, como é que você acha que isso de fato pode prejudicar essa formação da próxima geração, das próximas gerações, e como chegar no meio termo, né, sem perder os benefícios, é lógico, que a tecnologia traz, mas também, de alguma forma, mantendo um nível aceitável de concentração, de preparação, tudo isso. Eu acho que o grande desafio, né, todos nós, enfim, que temos filhos, e aí eu me lembro várias vezes quando estou com essa molecada do nosso Tom Lourenço, né? E às vezes nem sempre aquilo que parece. E aí, enfim, isso aí vem, eu vou falar também aqui das minhas angústias de pai, e que vai levar aí onde você está colocando. Acho que já vem essa velocidade, né, com que se coloca a vida, a nossa vida hoje, nós como profissionais trabalhando, os nossos filhos pelo acesso e tal, a gente está numa velocidade tão grande que eu acho que nós nos desconectamos de nós mesmos, né? A gente está sempre correndo atrás do futuro, sem viver o agora, o presente, com essa angústia, né, do acesso. Criaram na nossa indústria lá do Rock in Rio, agora tudo tem tecnologia, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out. Então a gente tem que, no nosso evento, criar o Fear of Missing Out. Se você não foi, você tem que estar angustiado porque você não estava lá no evento. Só que o evento esgota, né? Então eu estou criando uma angústia nas pessoas que não vão poder ter. Aí você tem a segunda tela para você poder de casa estar vivendo aquela experiência e tal. E você vai criando uma série de possibilidades de acesso que aí, mal comparando, é a história falando do nosso negócio, de você ir ao Rock in Rio e viver a experiência coletiva com as pessoas, um dia de convívio e tal, ou viver a experiência através de uma telinha do celular, né? Então, é claro que você não tem o mesmo nível de atenção, dedicação, profundidade que você tem quando você está vivendo, né, a história, a vida, né, real e o que tem por trás da tela. E, de novo, o nosso papel de educadores, né, é mostrar as possibilidades, né, mostrar o e não só o ou. É claro que se meu filho não tiver a possibilidade de saber o acesso que você tem, a ferramenta que você tem hoje na mão, as possibilidades que você tem, mas, né, a concentração, a troca, a hora do desligar e tal. Então, eu vivo muito, e a culpa que você tem da gente também na velocidade como pais e da falta do tempo, da dedicação, a gente tem uma dificuldade muito grande também de dizer não, né, de achar que você vai suprir talvez, né, o tempo que você deveria estar dedicando a mais tal, em passar a mão na cabeça e permitir que a história ande.
mas o principal carinho que você pode dar, né, e é o que você aprende também nessa escola, é o carinho dos limites que você faz para você construir, e lá na frente essa ficha só cai quando você tem, né, o seu filho e você vê, né, o que você via dos seus pais. Eu acho que você se coloca nessa posição, né, de educador, de mostrar as possibilidades que você tem sim de acesso à informação. As pílulas são importantes a partir do momento em que você pode analisar essas escolhas para a partir daí sim se aprofundar em alguma coisa. Eu acho que tem no Rock in Rio hoje a gente tem uma iniciativa voltada, que a gente chama de Learning Experience, né? A gente passa alguns conceitos de gestão através de uma prática de experiência e tal, mas para servir como inspiração e você conhecer determinados temas que você não conhecia, para a partir daí, nas suas escolhas, na liberdade que você tem, se aprofundar naquele tema. Então, as possibilidades da informação rasa são boas a partir do momento que você pode conhecer as alternativas, mas é o papel, acho que, do pai identificar a partir dessa vocação do filho e tal, e trazer ele para a profundidade do conhecimento e tal. Eu vejo dentro de casa, né, um com talento de música, outro com talento esportivo e tal, e a gente naquela angústia profissional de querer dar os caminhos, você poder mostrar as possibilidades e quais vão ser as consequências das escolhas. Eu acho que é o papel, né, como pai, você vive esse dilema do pai do carinho e do pai educador, e eu acho que é o nosso papel também limitar não só a questão do acesso à tecnologia, mas te dar a direção para ele saber, a partir daí, nas suas escolhas, a possibilidade de aprofundar o conhecimento. Fala aí, Bê, você gosta de quê? O senhor, né, assim como todo corpo docente do colégio que vive isso na prática, né, hoje em dia o aluno que fica mexendo no telefone durante a aula, o aluno que substitui o caderno pelo laptop supostamente para tomar nota, mas fica na internet. Como é que isso tem impactado aqui o dia a dia do colégio? Vocês têm alguma política específica para lidar com isso? Como é que vocês têm enxergado esse efeito colateral negativo que eu estava comentando? É outro desafio, mas aqui a gente convive bem, né? Os beneditinos são também obedientes, né? Eles, de certa forma, nós temos um espaço, né, e até formativo também. As crianças do Fundamental 1 já têm uma sala, né? A cybersala que também inicia os alunos nesse universo, mas de forma construtiva. Então, os nossos alunos do Fundamental 1 já na própria escola dialogam com a tecnologia, mas a partir dela, na construção do conhecimento, então, como auxílio, como ferramenta, não como fim. Então, a questão, como você colocou, não é a tecnologia em si, ela é boa, ela facilita, ela constrói, mas o uso, né, por trás da tecnologia tem uma pessoa. Acho que o mais importante é essa pessoa que está ali operando e dialogando com a tecnologia. E se ela tem esses fundamentos que nós falamos, ela sabe justamente separar o joio do trigo e fazer da tecnologia não um meio de se perder nesse universo, mas até um meio de comunicação boa, de construção boa. Então, aqui a gente mantém a nossa disciplina, a nossa conquista, esse ideal do Dom Lourenço nessa conquista da aprendizagem. Aquilo que a gente conquista com labor, com disciplina, vira um bem. Aquilo que é facilitado, que é entregue de qualquer forma, a gente também deixa no meio do caminho de qualquer forma. Então, conquistar a aprendizagem e com o apoio da tecnologia, sem que ela substitua essa conquista, é um bem inestimável. E a gente procura alinhar esses dois caminhos sem perder o caminho melhor, que é essa conquista pessoal que vira um bem, como nós contemplamos aqui nos dois, né? Então, áreas são diferentes, mas o valor conquistado, aquilo que vocês conquistaram, serve para qualquer escolha, para qualquer exercício, né, de uma missão, de uma profissão. Mas não é tão simples não, porque tem que limitar o horário. Acho que um pouco do que vocês estavam comentando agora dá um certo diagnóstico de alguns problemas, né, relacionados a essa questão da educação.
tentando sair um pouquinho do diagnóstico e agora chegando numa parte mais de proposições, né? Eu estava em preparação aqui para esse evento levantando alguns números relacionados à educação no Brasil e no mundo, em termos de investimento e rankings, né? E aí o Brasil, em termos de investimento bruto, é dos países que mais investem no mundo. O Brasil investe 6% do PIB hoje em educação, o que em 2017, por exemplo, equivaleu a 117 bi de reais. Né? Então o Brasil investe mais do que a média da OCDE, investe mais do que uma série de países desenvolvidos do mundo afora. No entanto, quando você vai olhar o ranqueamento do Brasil em matérias básicas como leitura, ciências, matemática, o Brasil está sempre lá na rabeira. Né? Então eu queria, de novo começando pelos Amit, eu queria entender, ouvir a opinião de vocês sobre qual seria então a melhor saída. A questão falta investimento, a destinação dos recursos está sendo mal feita, né? A questão não é o investimento que está sendo inexpressivo, e sim o mau uso dos recursos. E uma segunda pergunta complementar a essa primeira diante disso, qual seria o papel do Estado em relação à educação? Se é um papel mais prestador, né, direto do serviço, através de uma rede pública mais extensa, mais vasta, ou se é um papel mais de incentivador, sem necessariamente prestar diretamente? A resposta não é nem falta de investimento e nem o dinheiro é mal usado. É óbvio que isso é fato, mas o problema é anterior a isso. Nós perdemos a visão do todo. Hoje, é das maiores brigas que eu tenho, e eu passo o dia inteiro brigando, é que a gente não olha mais para o nosso estado, para o nosso país, com uma visão do todo. Né? E eu tive um professor no mestrado que dizia o seguinte, que quando o emprego é 10%, tá legal, mas se você está desempregado é 100%. Hoje, todo mundo olha o problema do todo como 100%. E aí, com isso, é impossível você achar uma solução. E para piorar, a gente tem uma tradição de país que é um país que executa, mas ele não sabe onde ele quer chegar. Se a gente parar para pensar, onde é que a gente quer chegar? Hoje, e na área de educação, eu discuto muito isso com o secretário de educação, é óbvio que a gente precisa fazer escola. E aí nós tivemos um problemão no início do ano, que eram 20 mil crianças, adolescentes sem escola, e ele correndo atrás, e eu olhei para ele e falei assim, tá bom, Pedro, e aí, qual vai ser o resultado do IDEB? Porque alguma coisa, a gente tem que saber onde a gente vai chegar. Nós não sabemos, então a gente como sociedade hoje, a gente não sabe. E aí eu uso o exemplo da Coreia, em que a Coreia se colocou numa determinada posição de onde ela queria chegar, e investiu todas as forças do Estado para onde ela queria chegar. E aí a pergunta para a gente hoje, o que é que a gente espera como Estado e como nação? Eu como Estado, eu pergunto ao governador e com os outros secretários, é o seguinte, para onde a gente quer levar? É um Estado para o turismo? É um Estado do petróleo? Porque a gente tem que desenvolver a educação toda baseada nisso. E não ficar discutindo se a gente está cumprindo o índice constitucional de 25% de investimento. Porque a gente hoje, eu digo para você, a gente gasta muito mal. A gente torra dinheiro. A gente passa permanentemente torrando dinheiro. Porque não se sabe onde a gente quer chegar. E aí eu digo o seguinte, se o nosso problema fosse execução, nós éramos o primeiro país do mundo. Porque a gente já teve PAC, programa disso, programa daquilo, outro. E onde é que a gente chegou? Não chegou a lugar nenhum. E aí, para botar mais tempero nessa salada, a gente como sociedade hoje não está assumindo nossas responsabilidades. Por que eu digo? Por que eu digo isso? Tudo hoje é culpa do Estado. Mas você, cidadão, cumpre o seu papel? A escola hoje cumpre, a escola individualmente, o São Bento, cumpre o seu papel para a sociedade? O aluno hoje, ele cumpre o seu papel? Nós pais hoje cumprimos o nosso papel? Hoje a gente está entregando tudo na mão do Estado. Hoje, com a necessidade do emprego, eu digo, uma análise de massa, que é o que acontece no Estado, os pais precisam trabalhar? Precisam. Mas é o seguinte, ele pega o filho, entrega o filho na escola, lá no ensino fundamental, depois ele passa para a creche, e se bobear, o irmão mais velho pega ele, leva para dentro de casa e tranca a porta, até o pai chegar. Agora, o pai quando chega, ele vai para o celular, começa a atualizar o Facebook, o Instagram, e ele não educa o filho.
Então, quem está educando os filhos hoje é a escola. E o que é pior, se ele volta diferente, a culpa é do Estado. Hoje as crianças na escola, elas não sabem o que elas querem ser. Se você entrar numa escola hoje e perguntar assim, ó, nós já fizemos esse teste, tá? Pegamos 30 crianças e disser assim, olha só, o que você... Eu tenho uma oportunidade para te dar de sair da escola daqui a X anos, para você ter uma profissão, só que você vai morar, por exemplo, em Ipanema de frente para a praia. Você quer? Qual o percentual que vocês acham que vão dizer sim? É baixíssimo. Porque eles não querem sair daquele mundo. Eles não têm a capacidade de ver um outro mundo. Então, o nosso problema de educação hoje é a visão do todo, é a visão para onde a gente quer ir, qual é o resultado que a gente quer alcançar. E aí, fazer essa análise de números, ela passa a ser a partir do momento que a gente definiu os nossos objetivos. E hoje eles não existem, infelizmente. Eu sou liberal ao extremo. Então, assim, faço o coro dos amigos mesmo, ele estando no Estado, né, do quanto é o nosso papel como sociedade produtiva de construir esse caminho, né, que ele está falando. E teve realmente, né, sem querer aprofundar muito o tema político, mas uma construção, né, durante anos ideológica dessa dependência, né, dessa escravidão de pensamento de que nós não somos possíveis de construir. E se você olha a mentalidade, de novo, né, sem nenhum anglicismo, mas fazendo um paralelo, de novo, né, do olhar, e o Rock in Rio a gente fez nos Estados Unidos, a gente fez aqui. Um exemplo para você licenciar o Rock in Rio aqui, eu lido com 69 órgãos públicos. Nos Estados Unidos, quando a gente fez em Las Vegas, os Amit, a gente já se reuniu junto, aí os Amit vai ser parceiro para a gente dar uma desentortada nessa questão. Os Estados Unidos são 3. A gente fala com bombeiro, polícia, e lá o county e está resolvido. Você faz uma reunião lá com a polícia nos Estados Unidos para fazer o evento e você vê lá o chefe máximo da polícia dizendo, olha, espero que você tenha muito lucro, ganhe muito dinheiro, porque assim você vai retornar e continuar fazendo o evento aqui e tal. No Brasil isso era torto, né? O cara da polícia falando que espera que eu, né, dê certo, ganhe dinheiro e tal, porque foi construído todo um viés, né, de um olhar dessa dependência, dessa aparelhamento e tal, que desconstrói, voltando, né, à primeira frase aqui do Dom Abad, que é essa nossa liberdade de construção. Falando do Rock in Rio, nasce do sonho de uma pessoa, do Roberto lá atrás, em 84, e o sonho, literalmente o sonho, foi de uma noite que ele acordou com um propósito de fazer aquela história. Hoje, uma pessoa a cada evento que a gente faz gera um impacto econômico para a cidade do Rio de Janeiro de 1,4 bilhão de reais a cada edição, pela possibilidade que uma pessoa teve através de um propósito, de juntar a gente naquele propósito, construir através da iniciativa privada, se juntando de pessoas com o mesmo propósito, gerando 20 mil empregos diretos no Rock in Rio a cada edição. Então, assim, eu acho que os amigos estão certo, né? O nosso papel individual, né, como ser humano e coletivamente como sociedade, é sim de usar esses nossos recursos. A própria história da educação passa pela nossa mão, sim, da mesma forma que eu acho que a gente educa em casa, né, e não só na escola, nas próprias empresas. Eu acho que a partir dos nossos negócios, quantas pessoas a gente mobiliza. No Rock in Rio, vou dar um outro exemplo. Na edição passada, a gente queria ir ampliando, né, só falando um pouco desse nosso poder individual de construção, né, de uma sociedade melhor, independente do papel do Estado. Na edição passada, a gente criou um projeto chamado Amazônia Live e nós, como empresa, resolvemos usar o holofote que o Rock in Rio tem de mídia, de mobilização, de trazer parceiros por propósitos que a gente levante. E a gente nasceu com a ideia de plantar, e o Rock in Rio fez esse investimento do nosso bolso, plantar 1 milhão de árvores na Amazônia, e a gente queria que nossos parceiros, através das pessoas que compravam os tickets, as
empresas patrocinadoras, a gente tivesse mais 1 milhão de árvores, a gente ia plantar 2 milhões de árvores na Amazônia. A partir dessa mobilização que a gente fez, estão sendo plantadas e restauradas 73 milhões de árvores na Amazônia, o maior projeto de reflorestamento que já existiu, porque um dia, numa sala, com 10 pessoas na Barra da Tijuca, a gente resolveu que a gente tinha a capacidade, a possibilidade daquele grupo iniciar uma mobilização que chegaria lá na Amazônia e se converter num número muito maior. Então, eu acho, de novo, né, trazendo a partir da nossa liberdade, lidar com as nossas possibilidades e não deixar na mão exclusivamente do Estado, eu vejo o Estado muito como um papel que tem que ser, e se tornou durante muito tempo o oposto, de facilitador dessas nossas atitudes como sociedade, né? E não, né? Então eu cansei lá no Rock in Rio, o aprendizado rápido que você tem é isso, a gente não vai depender do Estado para nada, e não porque ele não vai chegar lá, é porque é nosso objetivo, né? A gente tem que construir. Eu nunca vou bater lá na porta do Zamit dizendo que eu preciso, a gente quer juntos construir, porque ele também está ali como cidadão, que tem um interesse que o Rock in Rio aconteça e traga, né, aquele impacto e tal, do que ser um provedor e tal. Então acho que o meu olhar é muito para o indivíduo e para a sociedade ser a responsabilidade de transformação e não só do governo. Você estava falando um pouquinho das iniciativas do Rock in Rio, você comentou antes sobre uma delas que é o Edutainment, né, que também é uma iniciativa ligada à educação. Então, se você puder só falar um pouquinho dessa específica para a gente, depois eu passo a palavra para o Dom Abad para ele encerrar também, que a gente já está com um timing apertado. A gente, né, dentro dessa transformação de era, né, como o Dom Abad falou, hoje você vê essa molecada tal, querendo muito mais viver as experiências e tal, do que ter coisas e posses, né? Hoje ninguém mais, eu me lembro, com 16 anos de idade, eu já estava contando os segundos para tirar minha carteira de motorista e ter o carro e tal. Hoje em dia, você pergunta qualquer, né, jovem de 18, 19, 20 anos, não quer ter carro, não tem Uber, eu vou para lá e tal, porque o dinheiro, o patrimônio e tal, cada vez tem menos valor, e para essas pessoas, né, a vida é através de uma coleção de experiências. E aí, como o Rock in Rio é um grande fazedor de experiência, né, a gente entrega através do evento determinados conteúdos onde as pessoas vivem, né, não mais na telinha, mas a experiência ali real, né, de entretenimento e tal. Dentro desse nosso olhar de propósito, por que a gente não pega esse nosso conhecimento de construir essas experiências e a gente não só entrega um show bonito, né, conteúdos interessantes de entretenimento, mas a gente bota um propósito também de conhecimento e de educação. Então a gente criou do Rock in Rio hoje uma área, que é uma área de Learning Experience. A nossa intenção não é ser de formação, de educação, nada disso, mas através dessa construção de experiência, despertar e inspirar nas pessoas o desejo de se aprofundar, aquilo que a gente estava falando, de se aprofundar em temas interessantes. Então, a história de se não pode vencer, junte-se a eles. Então, se o pessoal está indo atrás de entretenimento, vamos criar opções de entretenimento, onde a pessoa possa, através do entretenimento, sair de lá inspirada para buscar conhecimento. Então, a gente já criou, tem eventos de Rock in Rio Academy, Rock in Rio Innovation Week. A gente tem usado muito esse diálogo do momento de entretenimento, de lazer e de prazer das pessoas, para a gente construir oportunidades de disseminação de conhecimento, de informação. Muito bem. Para a gente encerrar, passar a palavra aqui para o Dom Abad, para um comentário final, tanto sobre a questão do papel do Estado versus aí, o papel de incentivador ou de prestador direto, e como que isso afeta também aqui o colégio. Qual é a visão do senhor? Eu acho que, antes de tudo, rezar pelos dois, para que continuem sendo instrumento, né, de bondade a partir do que aprenderam aqui. E quanto ao Estado, eu acho que o gigantismo do Estado brasileiro é um fato, né? Discussões são constantes. E quanto mais o Estado se colocar nessa posição de facilitar e não de aparelhar ou substituir, né, a missão de cada família, de cada cidadão, de cada instituição, creio que o resultado será realmente melhor. E
o Rock in Rio por um mundo melhor, né? Que o mundo seja sempre melhor. E nós, enquanto escola, vamos continuar nesse projeto. O São Bento, às vezes, aqui e acolá, o São Bento mudou. Não, o São Bento está se alinhando ao novo tempo, sem perder a sua identidade, sem perder o seu foco, que é essa educação para a liberdade. Não no sentido aberto, mas a liberdade que escolhe dentre as opções aquela melhor, para que todos, né, tenham um mundo melhor, tenham realmente uma possibilidade de viver bem a partir do mistério mesmo da existência. Então fica essa abertura do Colégio do São Bento, caminhando na história com esse propósito, sem fechar os olhos para a tecnologia, para os novos tempos, mas ao mesmo tempo mantendo esse ideal de uma educação de qualidade conquistada pelo aluno e colocada a serviço da sociedade de forma positiva, como vocês dois tão bem aqui expressam, e nos dá essa alegria de saber que em espaços tão distintos o São Bento realmente ajuda a exercer essa cidadania, aí sim, de forma boa e eficaz. Tem uma coisa que eu sinto muita saudade, que eu faria 1000 vezes de novo, era voltar para cá. Eu sinto muita saudade do São Bento. É impressionante. Todo dia a gente pensa de alguma forma, passa ali, caramba, eu estudei ali. Então isso aqui é raiz. Por isso que nós temos que manter essa identidade, mesmo que alguns achem que mudou, não mudou. São Bento se adequa sem perder a sua essência e a sua natureza, porque ela é importante, como vocês testemunham aqui, até essa saudade de voltar para respirar essas paredes cinzas, mas a camisa é azul, então o céu brilha, né, em cada criança com aquele uniforme azul. Eu acho também, só para concluir, falando do colégio, acho um outro grande valor, e isso eu sinto pena do meu filho, que, enfim, a gente teve a opção de não estudar aqui. Outra grande construção a partir desse colégio é você construir dentro de si o conhecimento do valor da amizade, né? Tenho certeza que todo mundo está aqui, tem grupos, né, não só de WhatsApp, mas físicos que se reúnem. Enfim, meus colegas de faculdade, eu nunca mais encontrei nenhum. Os meus colegas estão dentro, acho que uma vez por mês, pelo menos. O padrinho do meu filho é um colega beneditino. Então, assim, sem dúvida nenhuma, um grande valor construído dentro desse colégio é a construção, né, do senso de amizade. Então, mais um grande aprendizado. E o ex-Casa Civil, e que ficou por 10 meses, era o Sérgio Pimentel, que também estudou aqui. E aí a gente está conversando, de repente, no final de semana, ele falou assim, não, mas eu estudei em São Bento também. Eu falei, ufa, estou recebendo a transição mais tranquilo. E uma das coisas boas que os pais podem dar para os filhos é bons amigos. Então, o São Bento termina sendo um bom pai porque dá tantos bons amigos. E a coisa que os filhos confiam muito nos pais, mas há coisas que a gente confia só a um amigo, né? E se você tem bons amigos, se dá bons amigos aos filhos, é mais uma garantia de que o São Bento está no caminho certo. Obrigado a todos, gente. Obrigado, Zanite, Júlio, pelo convite. Parabéns.